As marcas invisíveis do tempo. Carrego no rosto as linhas que o tempo desenhou com cuidado ao longo dos anos. Sou daquelas mulheres que, ao contemplar seu reflexo no espelho, enxerga não apenas o passar das estações, mas uma coleção inteira de histórias não contadas, de momentos guardados em silêncio, de batalhas vencidas em segredo. Precisei de quase toda uma existência para encontrar a força necessária para compartilhar minha jornada. Não falo agora movida por ressentimento ou desejo de justiça tardia, mas por uma necessidade profunda de libertação, porque existem verdades que não podem permanecer enterradas nas sombras do passado. Porque sei que, em algum lugar deste vasto mundo, existe outra pessoa atravessando situações semelhantes às que enfrentei, sentindo-se completamente sozinha em sua dor. Antes de prosseguir com minha narrativa, gostaria de fazer um único pedido. Se esta história tocar seu coração de alguma forma, se sentir que vale a pena acompanhá-la até o final, por favor, inscreva-se neste canal. Permaneça comigo nesta jornada, pois compartilhar estes momentos não é simples, mas é absolutamente necessário. E neste caminho de cura, não desejo mais caminhar em solidão. Eu tinha apenas 12 anos quando minha inocência foi interrompida abruptamente. Ainda era uma criança em todos os sentidos, brincava com bonecas, desenhava corações coloridos nos cadernos escolares e sonhava em me tornar professora algum dia. Era apenas uma menina como tantas outras, cultivando sonhos simples que cabiam perfeitamente numa tranquila tarde de domingo. Mas dentro do ambiente que deveria ser meu refúgio de segurança, algo transformou minha realidade. Foi ali, no espaço que deveria ser meu santuário, que comecei a conhecer o verdadeiro significado da palavra dor. A figura paterna em minha vida era vista pela comunidade como exemplar, trabalhador dedicado, educado nas palavras, frequentador assíduo da igreja local, conquistava facilmente a simpatia das pessoas. Em público, mantinha a imagem impecável de honestidade, mas no ambiente familiar, revelava uma personalidade completamente distinta. Na primeira vez que ocorreu a situação delicada, ele me disse que era nosso segredo particular. E sendo uma criança, acatei suas palavras sem questionar, porque aprendemos desde pequenos a respeitar a autoridade paternal, porque crescemos acreditando na figura do pai como nosso protetor natural, e tudo que eu queria era seu afeto e aprovação. Recordo-me do aroma característico de sua camisa, do relógio prateado que jamais tirava do pulso. Lembro do som da porta sendo trancada vagarosamente. Lembro do medo paralisante, da confusão mental. Não conseguia compreender plenamente o que estava acontecendo. Apenas sabia que aquilo me causava um profundo mal-estar, mas que precisava ser mantido em absoluto sigilo. E assim fui silenciada por períodos que pareciam intermináveis, até o momento em que minha mãe, inesperadamente, entrou no quarto e presenciou a situação. Jamais esquecerei o ruído da porta sendo aberta, nem sua expressão de choque absoluto. Foi um momento que pareceu rasgar o tecido da nossa realidade familiar. Meu pai levantou-se imediatamente, tentando elaborar alguma justificativa, mas não houve oportunidade para explicações. Minha mãe, sem hesitar, me segurou pelo braço e me retirou daquele ambiente. Meu corpo inteiro tremia incontrolavelmente. Curiosamente, não conseguia chorar, como se uma estranha dormência tivesse tomado conta de mim. Era como se fisicamente eu tivesse me transformado em pedra, enquanto interiormente estava completamente devastada. Ela me conduziu diretamente para a casa de minha avó. Durante todo o trajeto, manteve-se em silêncio absoluto. Observei suas mãos trêmulas no volante, seu olhar perdido no horizonte, enquanto eu, sentada no banco do passageiro, tentava compreender se aquele momento representava o encerramento de um ciclo doloroso ou o início de uma nova fase em nossa existência. Naquele mesmo dia, fomos ao centro médico local. Em seguida, dirigimos-nos à delegacia onde toda a situação foi formalmente relatada. Permaneci sentada, incapaz de proferir qualquer palavra, enquanto um profissional de saúde me fazia perguntas para as quais eu mal conseguia elaborar respostas. Experimentava uma mistura confusa de vergonha, repulsa e medo intenso. Mas sabe o que realmente causou a ferida mais profunda? Foi o desdobramento posterior dos acontecimentos.
O responsável pela situação não enfrentou as consequências legais de seus atos. Alegaram insuficiência de provas concretas, que era meramente a palavra de uma contra outra, que sua reputação na comunidade e seu histórico sem ocorrências pesavam a seu favor. Ele retornou para nossa antiga residência como se nada tivesse acontecido, enquanto nós, minha mãe e eu, fomos forçadas a recomeçar do absoluto zero, sem apoio familiar, sem recursos financeiros, sem uma rede de suporte. Sim, porque até mesmo os laços familiares foram rompidos neste processo. Sugeriram que era tudo fruto de imaginação, que minha mãe havia me influenciado negativamente, que estávamos tentando destruir a reputação de um cidadão respeitável. Tornamo-nos alvo de comentários maldosos e julgamentos precipitados. Minha avó, conhecida por seu temperamento inflexível, dizia que em conflitos conjugais ninguém deve interferir, como se aquela situação fosse apenas uma desavença matrimonial comum. Deixei de ser reconhecida como neta, como estudante, como criança. Passei a ser identificada como aquela que inventou histórias sobre o pai. No ambiente escolar, tudo se transformou drasticamente. Os colegas me observavam com desconfiança. Alguns riam disfarçadamente, outros sussurravam quando eu passava. Fingia não perceber. Fingir tornou-se meu único mecanismo de defesa. Fingir que tudo estava bem. Fingir que não doía. Mas a verdade é que doía profundamente, de uma maneira que palavras jamais conseguiriam expressar adequadamente. Durante as noites, era atormentada por pesadelos recorrentes. Durante o dia, sofria com episódios de ansiedade intensa. Precisei ser hospitalizada. Começou uma sequência interminável de medicamentos, laudos médicos, diagnósticos diversos. Depressão, transtorno de estresse pós-traumático, transtorno de ansiedade generalizada. Mas sabe o que me manteve conectada à vida naqueles momentos mais sombrios? Foi minha mãe, a mulher mais resiliente que já conheci em toda a minha existência. Mesmo sendo rotulada como desequilibrada, mesmo enfrentando dificuldades financeiras extremas, mesmo dormindo improvisadamente na casa de conhecidos, jamais abandonou seu papel de protetora. Ela se tornou meu escudo, meu abrigo, meu conforto nas horas mais difíceis. Ela repetia constantemente que eu era muito mais do que aquelas circunstâncias traumáticas que havíamos enfrentado. E gradualmente, comecei a acreditar em suas palavras. Aos 14 anos, encontrei na escrita um refúgio. Inicialmente, eram apenas diários pessoais cuidadosamente escondidos, depois evoluíram para poemas e posteriormente para narrativas mais elaboradas. Escrever transformou-se na única forma que encontrei para respirar livremente, porque quando as palavras fluíam para o papel, era como se parte da dor fosse simultaneamente exorcizada. Foi através desse processo que encontrei minha verdadeira voz, e essa voz foi o instrumento que me salvou do abismo. Hoje, muitos anos depois, compartilho esta história não para reabrir antigas feridas, mas para demonstrar que é possível superar até mesmo as experiências mais traumáticas, que nenhuma dor, por mais intensa que seja, tem o poder de apagar completamente nossa essência. Não sou mais aquela menina silenciada pelas circunstâncias. Sou a mulher que decidiu quebrar o silêncio, que escolheu transformar experiências negativas em força de resistência. E se você está acompanhando esta narrativa agora, se sente o coração apertado, se percebe os olhos umedecidos pela emoção, quero que saiba de uma verdade fundamental. Você não está sozinho. Nunca esteve. E por mais que tentem silenciar sua voz, ela possui um valor inestimável. E um dia, assim como aconteceu comigo, você também encontrará seu caminho para a cura, nem que seja através do simples ato de compartilhar sua própria história. Depois que minha mãe me afastou daquela situação, nada mais foi como antes. Nem o aroma das refeições, nem o som familiar da televisão durante as noites. Carregávamos um silêncio que parecia gritar, um vazio impossível de ser traduzido em palavras. Residimos por alguns meses na casa de minha avó materna, mas aquele espaço não representava um verdadeiro lar para nós, era apenas um abrigo temporário, oferecendo teto e alimentação, mas desprovido de afetividade genuína.
Ela fazia o que estava ao seu alcance, à sua maneira distante e rígida, como alguém que prefere manter-se emocionalmente afastada. Como se quanto menos questionasse, menos informações desconfortáveis receberia. Minha mãe conseguiu emprego como auxiliar de limpeza em uma escola municipal. Era a única oportunidade disponível naquele momento. Saía muito cedo e retornava somente ao anoitecer. Quando chegava, seus olhos revelavam exaustão extrema, suas mãos apresentavam-se inchadas devido aos produtos químicos de limpeza, e mesmo assim, ela encontrava forças para me abraçar, como se através daquele gesto simples pudesse reconstruir meu ser fragmentado. Comecei a frequentar outra instituição escolar, mas o peso da minha história me acompanhava como uma sombra persistente. A comunidade local comentava incessantemente: sempre existe alguém que toma conhecimento dos fatos e gradualmente, aquilo que deveria permanecer confidencial transformou-se em fofoca generalizada. Olhares de desaprovação nos transportes públicos, mães que afastavam seus filhos quando me avistavam no portão da escola, vizinhos que anteriormente eram cordiais e agora mudavam de calçada ao me verem. Na sala de aula, escolhia sempre as últimas carteiras, evitava contato visual direto, não desejava fornecer explicações, também não saberia como formular qualquer esclarecimento. Certa vez, uma colega aproximou-se discretamente e perguntou em voz baixa se os rumores eram verdadeiros. Não respondi. Simplesmente levantei-me e retirei-me do local. Ainda não havia desenvolvido mecanismos para existir plenamente após as experiências traumáticas vivenciadas. Minha mãe tentava desesperadamente manter alguma normalidade em nossa rotina, como se isso pudesse ser minha salvação. Matriculou-me em atividades artísticas. Sempre apreciei desenhar, mas naquele período, nada mais me proporcionava prazer genuíno. Comparecia às aulas, rabiscava o papel sem entusiasmo, retornava para casa em completo mutismo. Ocasionalmente, passava horas contemplando o teto, questionando-me se algum dia conseguiria adormecer sem ser assombrada por lembranças relacionadas àquele que biologicamente era meu pai. Ainda não conseguia referir-me a ele de outra maneira. Era como se minha consciência recusasse-se a aceitar que aquela mesma pessoa que me ninava durante minha primeira infância pudesse ser responsável por destruir completamente minha inocência infantil. As noites representavam os momentos mais difíceis. Temia fechar os olhos, era atormentada por pesadelos constantes. Gritava, chorava, transpirava excessivamente. Minha mãe, coitada, sempre despertava para me acalmar, abraçava-me ternamente, cantarolava melodias antigas que, segundo ela, cantava para mim durante minha primeira infância. Às vezes, chorávamos juntas silenciosamente. Em outras ocasiões, ela simplesmente me segurava até que eu adormecesse novamente. Naquela fase conturbada da minha existência, o amor maternal representava o único porto seguro onde podia sentir-me protegida. Era frágil, mas proporcionava algum conforto. Os laudos médicos confirmaram as sequelas psicológicas. Avaliações psicológicas detalhadas foram realizadas. Entretanto, isso não foi suficiente para responsabilizar legalmente o causador do trauma. A delegada responsável pela investigação explicava que o sistema apresentava falhas estruturais, que infelizmente era comum processos semelhantes terminarem sem punição efetiva. Eu era apenas mais uma estatística, mais um relato arquivado sem consequências práticas. Minha mãe manifestou indignação, protestou veementemente, procurou meios de comunicação locais, buscou apoio em organizações não governamentais, mas não dispunha de recursos financeiros nem contatos influentes. Era uma mulher simples, lutando solitariamente contra um sistema extremamente resistente. Mesmo assim, jamais desistiu. Começou a participar ativamente de grupos de apoio destinados a mulheres em situação vulnerável, distribuía materiais informativos, ouvia atentamente relatos de experiências, algumas surpreendentemente semelhantes à nossa. Foi neste contexto que conheceu uma advogada voluntária que passou a orientar-nos juridicamente. Nunca solicitou qualquer pagamento pelos serviços prestados. Era uma profissional determinada, de olhar compassivo,
que tratava minha mãe com dignidade e a mim com uma delicadeza extraordinária. Foi a primeira pessoa adulta, além da minha mãe, que realmente me escutou sem emitir julgamentos precipitados. Na escola, fui frequentemente convocada para comparecer à coordenação pedagógica. Observaram que meu desempenho acadêmico havia diminuído consideravelmente, que demonstrava apatia constante, ocasionalmente manifestando comportamento defensivo. Encaminharam-me para acompanhamento com a psicóloga escolar, e ali tive minhas primeiras conversas terapêuticas com alguém completamente imparcial. Inicialmente foi extremamente desafiador. Limitava-me a balançar afirmativamente a cabeça ou simplesmente chorar silenciosamente. Contudo, com o decorrer do tempo, as sessões transformaram-se num espaço seguro onde podia finalmente expressar-me sem receios. Foi neste ambiente acolhedor que comecei a compreender verdadeiramente que nada daquilo representava minha responsabilidade. Palavras aparentemente simples, mas que necessitaram anos para serem interiorizadas completamente. Minha mãe começou a complementar nossa renda preparando refeições para comercialização nos finais de semana. Cozinhávamos juntas harmoniosamente. Ela confeccionava cada prato com dedicação excepcional, mesmo quando estava visivelmente exausta demais para esboçar qualquer sorriso. Era naquele ambiente, entre o aroma característico do arroz perfeitamente cozido e da proteína assando lentamente no forno antigo, que reencontrávamos pequenos momentos de serenidade. Ocasionalmente questionava como ela encontrava forças para prosseguir diariamente. Sua resposta era sempre emocionante. Porque você está viva, e enquanto você existir neste mundo, eu também existirei. O tempo transcorreu lentamente. Cada semana parecia prolongar-se infinitamente. Havia recaídas frequentes, crises emocionais intensas, dias em que simplesmente desejava desaparecer completamente. Mas havia também momentos de alívio momentâneo, como quando determinada professora leu em voz alta uma redação escrita por mim e comentou que eu escrevia com profundidade emocional verdadeira. Aquele comentário marcou-me profundamente. Foi o primeiro reconhecimento autêntico que recebi após todas as adversidades enfrentadas. A escrita começou gradualmente a transformar-se em algo significativo para mim. Passei a criar narrativas fictícias que, essencialmente, eram apenas maneiras indiretas de expressar minha própria experiência sem revelar minha identidade. Certa tarde, minha mãe chegou em casa trazendo um caderno novo, com capa decorada com motivos florais e linhas delicadas. Disse-me que estava presenteando-me para que eu pudesse registrar livremente todos meus pensamentos e sentimentos. Iniciei ali meu primeiro diário verdadeiramente pessoal e escrevia diariamente sobre a rotina escolar, sobre experiências passadas, sobre os pesadelos recorrentes. Gradualmente, as palavras foram organizando meu caos interior. Ainda experimentava dor intensa e frequente. Mas começava a compreender que a dor poderia ser transformada em algo construtivo, que não precisava permanecer eternamente identificada como vítima das circunstâncias, que poderia, eventualmente, ser reconhecida como alguém que superou obstáculos aparentemente insuperáveis. A adolescência chegou abruptamente, como uma tempestade inesperada que surge repentinamente ao final da tarde. Observava as transformações físicas naturais refletidas no espelho, mas não sentia o orgulho ou a curiosidade típica dessa fase. Sentia predominantemente medo. Cada nova curva corporal parecia representar um alvo potencial, um lembrete constante de experiências que desejava ardentemente esquecer. Enquanto minhas colegas de classe começavam naturalmente a demonstrar interesse por relacionamentos afetivos, conversavam animadamente sobre primeiras experiências românticas, eu apenas desejava tornar-me invisível socialmente. Qualquer aproximação física, mesmo acidental, provocava-me sensações extremamente desagradáveis. Sentia desconforto físico intenso quando alguém tocava inadvertidamente meu ombro nos corredores escolares. Era como se meu corpo físico preservasse memórias traumáticas que minha mente desesperadamente tentava suprimir. Externamente, aparentava ser apenas mais uma estudante introspectiva, mas interiormente vivia um constante conflito emocional. Tudo em meu ser gritava silenciosamente, mas ninguém percebia,
Nem mesmo eu conseguia nomear adequadamente minhas sensações. Apenas sabia que eram dolorosas e pareciam intensificar-se conforme meu desenvolvimento físico progredia. Minha mãe realizava verdadeiros milagres para manter nossa existência funcionando minimamente. Trabalhava simultaneamente em 3 ocupações diferentes. Desdobrava-se para administrar as responsabilidades domésticas, cuidar de mim, honrar compromissos financeiros constantemente atrasados, lidar com feridas emocionais que, embora invisíveis, permaneciam abertas diariamente. Durante as noites, quando supunha erroneamente que eu estava adormecida, podia ouvir seu choro silencioso sufocado pelo travesseiro, e sentia-me profundamente culpada, como se fosse a causa principal de todo aquele sofrimento. No ambiente escolar, as atitudes preconceituosas permaneciam inalteradas. O tempo não eliminou completamente os rumores, apenas reduziu momentaneamente sua intensidade. Ainda havia pessoas que me evitavam deliberadamente, que sussurravam comentários maldosos. Os apelidos depreciativos variavam periodicamente, mas o desconforto emocional resultante permanecia constante. Tornei-me especialista em tornar-me socialmente invisível. Transitava pelos espaços escolares silenciosamente. Escolhia sempre os lugares menos expostos na sala de aula. Respondia com monossílabos. Não desejava atrair qualquer atenção. Desejava simplesmente existir pacificamente. Entretanto, nem mesmo isso representava tarefa simples. Em nossa residência, minha mãe insistia para que eu continuasse o acompanhamento terapêutico e eu tentava seguir sua orientação. Ocasionalmente conseguia expressar verbalmente meus sentimentos, em outros momentos apenas chorava inconsolavelmente. A profissional que me acompanhava afirmava que aquelas manifestações emocionais constituíam parte fundamental do processo de recuperação, que precisava atravessar completamente o luto emocional. Mas eu questionava internamente: luto relacionado a que especificamente? Luto pela infância prematuramente interrompida? Luto pela confiança interpessoal irremediavelmente comprometida? Luto pela pessoa que potencialmente eu poderia ter me tornado em circunstâncias normais? Não conseguia definir precisamente, apenas experimentava um vazio existencial que me acompanhava constantemente. Intensifiquei minha atividade de escrita. Cadernos inteiros preenchiam-se rapidamente com palavras que surgiam espontaneamente. Escrevia durante a madrugada, quando o silêncio noturno proporcionava-me companhia tranquila. Eram textos intensamente emocionais, repletos de indignação, tristeza profunda, saudade de experiências que nunca tive oportunidade de vivenciar plenamente. Ocasionalmente criava personagens fictícios, proporcionando-lhes desfechos que secretamente desejava para minha própria trajetória. Em outros momentos, redigia correspondências que jamais seriam enviadas. Uma específica era direcionada àquele que biologicamente representava minha figura paterna. Uma carta que expressava tudo que jamais consegui verbalizar diretamente, que questionava, que manifestava emoções reprimidas, que indagava insistentemente sobre as motivações, que manifestava indignação antes de silenciar-se definitivamente. Escrevi e posteriormente destruí completamente o documento, mas recordo-me precisamente de cada linha redigida. As manifestações de ansiedade tornaram-se progressivamente mais frequentes. Crises de pânico, episódios de ansiedade intensa. Apresentava dificuldades respiratórias, tremores involuntários, insônia persistente. Minha mãe retomou o hábito de compartilhar o mesmo espaço para dormir, como fazia durante minha primeira infância. Alegava que era apenas medida preventiva, mas eu compreendia perfeitamente que ela desejava proteger-me, inclusive de minhas próprias tendências autodestrutivas. Era como se tentasse, através de sua presença constante, impedir o desmoronamento completo do meu universo interior, mas nem sempre conseguia êxito nessa missão. Mergulhei profundamente em pensamentos negativos recorrentes, considerei seriamente desistir completamente. Sim, contemplei essa possibilidade, mas algo indefinível dentro de mim ainda resistia tenazmente. Talvez fosse a lembrança reconfortante do abraço maternal.
Talvez fosse a consciência de que não poderia abandoná-la sozinha naquele mundo tão injusto e implacável. Foi durante esta fase especialmente conturbada que determinada professora, especificamente a docente responsável pela disciplina de língua portuguesa, identificou algo diferenciado em minhas produções textuais. Ela desconhecia completamente minha história pessoal, mas percebia claramente a intensidade emocional nas entrelinhas. Convidou-me para conversar reservadamente após o término da aula e, com uma sensibilidade que jamais esquecerei, elogiou sinceramente minha habilidade com as palavras, afirmou que eu demonstrava talento natural e convidou-me para participar de um projeto literário que seria desenvolvido através de parceria entre a instituição escolar e determinada universidade pública. Hesitei inicialmente, declarei que não possuía qualificação suficiente, mas ela insistiu gentilmente e entregou-me um formulário de inscrição com um sorriso encorajador que transmitia claramente a mensagem: você é plenamente capaz. Demorei vários dias para conseguir produzir algo satisfatório. Descartei completamente 3 versões preliminares, mas durante uma madrugada especialmente chuvosa, as palavras finalmente fluíram naturalmente. Escrevi sobre cicatrizes emocionais invisíveis, sobre o silêncio que adoece progressivamente, sobre o temor de adormecer e reviver inconscientemente experiências dolorosas do passado. Não revelei detalhes específicos, não mencionei nomes, mas cada elemento narrativo representava fielmente minha experiência pessoal. Entreguei o texto convencida de que não seria selecionado. Quase arrependi-me de ter participado daquela iniciativa, mas semanas depois, recebi uma notícia surpreendente. Meu texto havia sido selecionado para publicação em uma coletânea organizada pela universidade. Minha mãe emocionou-se profundamente quando leu a correspondência oficial. Eu também experienciei emoção intensa. Pela primeira vez em muito tempo, minhas palavras seriam lidas por pessoas completamente desconhecidas e aquilo, inexplicavelmente, proporcionava-me sensação de libertação parcial, porque minha dor transcendia os limites individuais e transformava-se em elemento integrante de algo significativamente maior. Algo potencialmente capaz de alcançar outras pessoas em situações semelhantes. Após a publicação oficial, recebi convite para participar de evento acadêmico na universidade. Senti pavor inicialmente. Temia que as pessoas me observassem com comiseração evidente, mas o que encontrei naquele ambiente surpreendeu-me completamente. Pessoas que ouviram atentamente minhas palavras com respeito autêntico, que demonstraram emoção sincera com minha narrativa, que referiram-se a mim utilizando termos como corajosa. Pela primeira vez em muito tempo, experimentei orgulho genuíno relacionado a mim mesma, não pelas circunstâncias vivenciadas, mas pela maneira como havia transformado aquelas experiências em algo construtivo. Foi durante este evento acadêmico que conheci determinada estudante mais experiente que coordenava grupo de apoio destinado especificamente a jovens que haviam enfrentado situações traumáticas. Ela abordou-me com delicadeza extraordinária. Comentou que minha narrativa, mesmo utilizando linguagem simbólica, havia impactado-a profundamente. Convidou-me para conhecer o grupo que coordenava. Retornei para casa profundamente pensativa. Compartilhei o convite com minha mãe, que inicialmente demonstrou certa apreensão, mas finalmente manifestou apoio incondicional. Aceitei o convite e naquele espaço encontrei outras vozes igualmente marcadas pela dor. Pela primeira vez, ouvi relatos que pareciam espelhar fielmente minha própria experiência. Jovens que haviam enfrentado situações extremamente desafiadoras, que, semelhantemente a mim, carregavam sentimentos de culpa injustificada, medo persistente, silêncio imposto. E naquele círculo acolhedor, sentadas informalmente no piso de uma sala modesta, sem luxos desnecessários, sem julgamentos precipitados, sem máscaras sociais, compreendi profundamente que não estava completamente sozinha e que minha história pessoal, por mais dolorosa que fosse, possuía valor intrínseco e potencial transformador. A dor ainda persistia, mas agora, compartilhada coletivamente, parecia menos avassaladora, não menos significativa, apenas mais suportável emocionalmente. Depois que meu texto foi oficialmente publicado e o grupo de apoio incorporou-se naturalmente à minha rotina, algo profundo dentro de mim começou gradualmente a reorganizar-se.
Não representava a cura completa e imediata, mas constituía nova modalidade de força interior. Como se após extenso período sentindo-me completamente isolada, finalmente tivesse encontrado espaço onde pudesse expressar-me integralmente, sem necessidade de ocultar minha dor emocional, sem receio de parecer vulnerável desnecessariamente. Naquelas rodas de conversa terapêuticas, cada narrativa individual impactava-me profundamente como reflexo de minha própria experiência. Era como se nossas cicatrizes emocionais comunicassem-se silenciosamente. Um silêncio que não mais provocava sofrimento adicional, mas proporcionava acolhimento genuíno. Minha mãe observava-me discretamente. Percebia nitidamente que eu retornava transformada positivamente após cada encontro, demonstrando maior serenidade. Ocasionalmente até sorria espontaneamente, comportamento extremamente raro durante os últimos anos. Ela não questionava excessivamente, respeitava meus limites pessoais, mas eu compreendia perfeitamente que interiormente sentia profunda gratidão por testemunhar o ressurgimento gradual da filha, fragmento por fragmento, como alguém que pacientemente recolhe estilhaços com extremo cuidado e reconstrói o conjunto utilizando lágrimas sinceras e esperança renovada. O que não podíamos prever antecipadamente é que aquela exposição pública, por mais limitada que fosse inicialmente, produziria consequências diversas. Algumas extremamente positivas, outras consideravelmente desafiadoras. Determinado dia recebi mensagem eletrônica inesperada. Era comunicação breve, direta, quase hesitante. Uma jovem mulher informava que havia lido meu texto na publicação universitária e que, por razões que ela própria não conseguia explicar satisfatoriamente, aquela narrativa havia provocado nela profundo impacto emocional. Assinava identificando-se como Carla e concluía sugerindo que possivelmente compartilhávamos experiências semelhantes. Imediatamente experimentei sensação estranha e inexplicável. Aquele nome específico soava estranhamente familiar. Procurei minha mãe, questionei cuidadosamente. Você tem conhecimento se meu pai biológico teve outra filha? Ela permaneceu momentaneamente silenciosa, respirou profundamente e respondeu com movimento afirmativo discreto. Sim, com outra mulher. Mas nunca considerei adequado abordar este assunto anteriormente. Ela era muito jovem quando ocorreram os problemas familiares. Carla, filha do mesmo homem, minha meia-irmã biológica. Demorei vários dias para elaborar resposta adequada. Li repetidamente aquela mensagem, tentando definir qual seria o procedimento mais apropriado. Ela aparentemente desconhecia completamente a verdade. Pelo menos ainda não tinha conhecimento completo dos fatos. Talvez apenas suspeitasse vagamente, talvez tivesse crescido recebendo versão completamente distorcida da realidade. Talvez para ela, ele representasse a mesma figura paterna que inicialmente representou para mim, antes que tudo desmoronasse irremediavelmente. Confrontei-me então com um novo dilema ético extremamente complexo. Seria legítimo destruir completamente a imagem que ela possivelmente cultivava dele? Eu conhecia perfeitamente sua verdadeira natureza. Conhecia precisamente suas ações condenáveis. Mas e se ela realmente desconhecesse completamente essa realidade? E se ele jamais tivesse agido inapropriadamente com ela? Eu possuía legitimidade moral para privá-la dessa percepção positiva? Ou, contrariamente, tinha responsabilidade ética de revelar toda a verdade para protegê-la de possíveis repetições daquele comportamento inadequado? Minha consciência transformou-se em campo de intenso conflito interior. A profissional que me acompanhava terapeuticamente afirmou que não precisava enfrentar aquela decisão completamente sozinha, que aquela situação era excessivamente complexa, mas intuitivamente eu compreendia que a escolha final seria exclusivamente minha. Ninguém poderia decidir representando-me. Carla manteve contato com persistência respeitosa, manifestou desejo de encontro pessoal, afirmou que identificara em meu texto elementos que remetiam à sua própria experiência infantil, embora não conseguisse definir precisamente quais. Relatou que desenvolveu-se sem compreender completamente porque sua mãe evitava sistematicamente qualquer referência ao seu genitor, que ele mantinha-se distante afetivamente,
mas presente em fragmentos desconexos de memórias infantis. Um homem caracteristicamente formal, extremamente exigente, mas aparentemente afetuoso superficialmente. Ela comentou que recentemente começara a perceber inconsistências nessa narrativa, que sentia ausência de elementos fundamentais e acreditava que eu poderia ajudá-la a completar esse quebra-cabeça existencial. Aceitei finalmente o convite para encontro pessoal. Encontramo-nos em estabelecimento discreto numa manhã de sábado. Cheguei antecipadamente. Experimentava nervosismo sem precedentes. Transpirava excessivamente. Meus batimentos cardíacos aceleravam-se drasticamente. Quando ela finalmente chegou, meu corpo paralisou-se completamente. Era como contemplar reflexo ligeiramente modificado de minha própria imagem. Ela apresentava características físicas familiares, olhar semelhante, tristeza discreta perceptível em seu semblante, apesar de todas as circunstâncias adversas, sorriso genuinamente acolhedor. Conversamos extensivamente durante aproximadamente 2 horas. Inicialmente abordamos tópicos superficiais, estrutura familiar, recordações infantis, preferências pessoais. Ela comunicava-se cuidadosamente, selecionando criteriosamente suas palavras, enquanto eu escutava com atenção quase desesperada. Até que finalmente abordou diretamente o assunto principal. Comentou que sua mãe sistematicamente evitava qualquer referência ao término do relacionamento com nosso progenitor comum, que evidentemente existiam ressentimentos profundos, mas que jamais compreendeu completamente as verdadeiras motivações, e que ao ler minha produção textual, algo despertou sua consciência intuitiva. Você expressava-se com tanta intensidade emocional, mas simultaneamente com tanta clareza. Senti como se aquela narrativa referisse-se indiretamente também à minha existência. Respirei profundamente e naquele momento crítico, compreendi que não poderia recorrer à falsidade, que independentemente das consequências dolorosas, a verdade precisava ser revelada integralmente. Pacientemente compartilhei minha história pessoal, não fornecendo detalhes excessivos, mas com a sinceridade que ela legitimamente merecia. Revelei que ele não correspondia à imagem que ela possivelmente construíra, que por trás daquela aparência socialmente respeitável existia alguém que marcou negativamente minha existência com sofrimento intenso, que impôs-me silêncio durante anos consecutivos, e que quando finalmente busquei justiça formal, permaneceu completamente impune. Ela não derramou lágrimas visíveis, permaneceu temporariamente silenciosa, mas seus olhos umedeceram-se discretamente de maneira que provocava dor ainda mais intensa que qualquer manifestação explícita de emoção. Quando conclui meu relato, ela pronunciou apenas uma frase significativa: agora tudo finalmente adquire sentido completo. Permanecemos ali momentaneamente paralisadas, sem qualquer noção acerca de como processar adequadamente aquela revelação devastadora. 2 descendentes do mesmo indivíduo. 2 narrativas aparentemente distintas, mas interligadas através de conexão invisível profunda. Ela expressou gratidão sincera. Afirmou que finalmente compreendia o silêncio persistente de sua mãe, manifestou solidariedade relativamente a todas as circunstâncias traumáticas e declarou desejo de manter presença constante em minha vida, caso eu permitisse. Respondi afirmativamente, não motivada por vínculos biológicos, mas por empatia autêntica, porque fundamentalmente ambas éramos sobreviventes resilientes, cada uma enfrentando suas próprias batalhas particulares. Após aquele encontro transformador, algo modificou-se profundamente dentro de mim. Pela primeira vez, percebi que meu sofrimento não havia sido completamente desprovido de significado, que havia potencialmente protegido outra mulher, que ao compartilhar minha narrativa pessoal, havia interrompido o ciclo destrutivo. E essa constatação possui valor inestimável. A existência não transformou-se magicamente mais leve instantaneamente. Ainda persistiam recordações dolorosas, ainda enfrentava noites especialmente desafiadoras, mas agora existia também propósito definido, clareza renovada e convicção inabalável. Minha voz possuía valor intrínseco e meu silêncio, quando imposto externamente, representava a forma indireta de conivência com situações inaceitáveis.
Jamais voltaria a silenciar motivada exclusivamente pelo medo paralisante. O encontro com Carla fragmentou-me emocionalmente, mas de maneira completamente inovadora. Não representava destruição irreversível, constituía reconstrução fundamental. Identifiquei no sofrimento dela reflexo do que experimentei previamente, mas simultaneamente vislumbre do que potencialmente teria transformado-me caso tivesse permanecido eternamente silenciada. Ela demonstrou-me que revelar a verdade transcende simplesmente demonstração de coragem individual, representa responsabilidade ética coletiva. E pela primeira vez comecei a contemplar possibilidade que anteriormente parecia completamente inalcançável, compartilhar integralmente minha verdade pessoal utilizando minha identidade real, minha voz autêntica, minha narrativa completa sem omissões. Durante anos consecutivos, expressei-me através da escrita clandestina, utilizando pseudonimos diversos em cadernos cuidadosamente protegidos, em arquivos digitais inacessíveis. Mas naquele momento específico, percebia nitidamente que precisava transcender aquelas limitações auto-instituídas. Não bastava simplesmente escrever anonimamente. Desejava manifestar-me verbalmente, estabelecer contato visual direto com outras pessoas e declarar assertivamente: esta experiência traumática ocorreu comigo pessoalmente, mas sobrevivi resiliente. A decisão definitiva não materializou-se instantaneamente. Foram dias e noites caracterizados por angústia intensa, questionamentos persistentes, conversas prolongadas com minha mãe e com a profissional que acompanhava meu processo terapêutico. Temia profundamente exposição pública excessiva, possibilidade de revitimização secundária, ser ouvida superficialmente e confrontada com descrédito injustificado. Mas, paradoxalmente, temia ainda mais intensamente persistir indefinidamente naquele silêncio autoimposto. Foi durante determinado sábado parcialmente nublado que abri meu computador pessoal e comecei a registrar meus pensamentos sistematicamente. Tratava-se de texto destinado à plataforma colaborativa especializada em narrativas relacionadas à superação pessoal e ativismo social construtivo. O título escolhido era deliberadamente simples. Quando a inocência infantil é prematuramente interrompida, o corpo manifesta-se permanentemente. No desenvolvimento textual, relatei integralmente minha experiência, não motivada por sentimentos negativos de ressentimento, mas com precisão factual necessária. Abordei as situações traumáticas vivenciadas, o silêncio imposto, o sofrimento resultante, a impunidade sistêmica, a força extraordinária demonstrada por minha mãe, o medo persistente, o refúgio encontrado na expressão escrita, a primeira ocasião em que fui efetivamente ouvida com respeito. Mencionei a meia-irmã recentemente descoberta, nosso encontro significativo e a decisão consciente de interromper definitivamente aquele ciclo destrutivo. Assinei utilizando minha identificação completa oficial. Após publicação eletrônica, experimentei tremores involuntários intensos. Quase removi o documento publicado. Quase chorei descontroladamente. Quase retornei ao isolamento anterior, mas mantive minha decisão e adormeci com sensação de opressão torácica intensa. No dia subsequente, minha identificação pessoal havia sido compartilhada dezenas de vezes em diversas plataformas digitais. Comentários positivos acumulavam-se rapidamente, mulheres compartilhando suas próprias experiências traumáticas, pessoas expressando gratidão sincera pela demonstração de coragem, indivíduos afirmando: jamais consegui verbalizar minha experiência pessoal, mas agora sinto-me finalmente autorizada a manifestar-me. Aquela repercussão impactou-me profundamente, proporcionando-me cura adicional, mas nem todas as manifestações foram positivas. Simultaneamente à visibilidade ampliada, surgiu desconforto evidente entre antigos conhecidos. Familiares distantes que jamais demonstraram interesse genuíno começaram a manifestar-se publicamente. Alguns criticando abertamente, outros tentando silenciar-me novamente. Alegaram que estava exagerando desnecessariamente, revivendo obsessivamente acontecimentos passados, comprometendo negativamente a reputação familiar. Determinada prima distante enviou-me mensagem caracterizada por hostilidade explícita. Você destruiu completamente a imagem pública do seu pai.
Era isso que objetivava realmente? Naquele momento específico, compreendi claramente. A imagem pública dele jamais foi destruída através das minhas ações. Ele próprio comprometeu-a irremediavelmente através de suas escolhas conscientes. Eu simplesmente deixei de proteger artificialmente os fragmentos resultantes daquela destruição auto-infligida. Com o transcorrer das semanas subsequentes, meu texto alcançou visibilidade significativa em ambientes anteriormente desconhecidos para mim. Recebi convites diversos para participação em eventos públicos, palestras informativas, rodas de conversa terapêuticas. Minha mãe acompanhava-me constantemente, segurando minha mão exatamente como fazia durante minha infância. Ela raramente manifestava-se verbalmente, mas seu olhar revelava tudo o que precisava ser comunicado. Representava a combinação singular de orgulho legítimo e dor profunda. Constituía certeza inabalável de que todos os obstáculos enfrentados conjuntamente finalmente serviam propósito significativamente maior. Foi durante determinado evento público, realizado em auditório modesto de instituição educacional pública, que recebi informação completamente inesperada. Senhora desconhecida procurou-me após encerramento oficial da palestra. Aproximou-se discretamente, segurando o envelope lacrado. Identificou-se como amiga próxima da mulher com quem meu progenitor estabeleceu relacionamento posteriormente, após distanciar-se definitivamente da nossa convivência familiar. Informou que ele encontrava-se em condição de saúde extremamente debilitada, completamente sozinho, residindo em quarto simples nos fundos de residência modesta, em região periférica distante, que não mantinha mais qualquer contato com integrantes da família extensa e que, recentemente, havia perguntado repetidamente sobre mim. Fiquei momentaneamente paralisada emocionalmente. Era como se o universo conspirasse novamente para confrontar-me com situação que jamais solicitei conscientemente. A possibilidade de reencontrar presencialmente o indivíduo responsável pela destruição prematura da minha inocência infantil. Encontrava-me completamente desorientada. Parcela significativa de mim desejava encontrá-lo pessoalmente, estabelecer contato visual direto e verbalizar finalmente tudo que permaneceu silenciado durante tanto tempo. Outra parte igualmente relevante desejava seu desaparecimento definitivo da minha existência, que falecesse sem jamais reencontrar-me pessoalmente, que o silêncio que originalmente impôs-me fosse agora a única companhia durante seus momentos finais. Retornei para a residência transportando aquele envelope na bolsa. Continha informações precisas sobre localização geográfica, lugar completamente desconhecido anteriormente, mas que agora parecia integrar-se inevitavelmente ao meu destino pessoal. Conversei extensivamente com minha mãe. Ela observou-me silenciosamente, posteriormente declarou: caso decida realmente visitá-lo, faça exclusivamente motivada por suas próprias necessidades emocionais, jamais por consideração às necessidades dele. E foi exatamente essa orientação que segui fielmente. Dias após receber aquela informação impactante, dirigi-me àquela localidade específica, região caracterizada pela simplicidade estrutural, quase esquecida pelas autoridades públicas. Quando finalmente bati à porta daquele pequeno quarto localizado nos fundos da residência principal, fui recebida por homem desconhecido, identificado como cuidador profissional. Informou-me que o residente encontrava-se acamado permanentemente, que comunicava-se com extrema dificuldade, que apresentava inapetência severa. Adentrei aquele espaço limitado e lá estava ele, extremamente debilitado, significativamente emagrecido, praticamente irreconhecível. Meu coração manifestou reação inesperada. Esperava experimentar indignação intensa, mas o que realmente senti foi vazio emocional completo. Ele tentou posicionar-se diferentemente ao reconhecer minha voz característica. Pronunciou meu nome com evidente dificuldade, tentou manifestar emoção através do choro, mas eu permaneci completamente impassível emocionalmente. Permaneci ali estática, observando atentamente aquele que anteriormente representou minha figura paterna e que agora constituía simplesmente corpo físico em estágio terminal de existência. Comuniquei-me brevemente.
Declarei unicamente que não oferecia perdão incondicional, que suas ações deixaram marcas permanentes que acompanhar-me-iam perpetuamente, mas que atualmente quem realmente determinava os contornos da minha narrativa pessoal era exclusivamente eu, não mais sua influência negativa, e que minha presença naquele momento não objetivava oferecer-lhe salvação emocional, mas simplesmente encerrar definitivamente ciclo doloroso. Antes de retirar-me definitivamente, estabeleci contato visual final e identifiquei em sua expressão elemento que jamais imaginei testemunhar presencialmente. Medo intenso, exatamente mesmo sentimento que anteriormente implantou profundamente em minha consciência infantil. E foi precisamente naquela troca silenciosa que compreendi plenamente. Eu não representava mais aquela versão anterior vulnerável de mim mesma. Havia efetivamente superado aquela fase, não porque simplesmente esqueci deliberadamente, mas porque sobrevivi resiliente àquela experiência traumática. Após aquele encontro presencial com o indivíduo responsável por comprometer prematuramente minha inocência infantil, algo dentro do meu ser mais profundo silenciou-se definitivamente, mas de maneira completamente diferenciada. Não constituía silêncio motivado pela vergonha injustificada, nem pelo medo paralisante. Representava silenciamento pacífico, característico daqueles que finalmente compreendem que não necessitam mais demonstrar absolutamente nada para validação externa. Retirei-me daquela residência modesta experimentando leveza física significativa. Não motivada por concessão prematura de perdão incondicional, porque perdão autêntico jamais representou obrigação moral para mim, mas por ter finalmente devolvido simbolicamente toda a carga emocional negativa anteriormente imposta através do silenciamento forçado, permanecendo exclusivamente com o elemento verdadeiramente relevante. Minha narrativa pessoal agora pertencia exclusivamente a mim. Retornar para minha residência naquela ocasião específica assemelhou-se à conclusão de travessia extremamente desafiadora. Minha mãe aguardava-me pacientemente na varanda, sentada na cadeira tradicional herdada de minha avó materna. Ela não verbalizou absolutamente nada, apenas observou-me atentamente. Eu igualmente mantive-me em silêncio, mas ela compreendeu perfeitamente. Intuição maternal transcende necessidade de comunicação verbal explícita. E naquela comunicação silenciosa estabelecida através do olhar, consolidamos algo que possivelmente transcende qualquer possibilidade de classificação linguística, representando simplesmente alívio emocional profundo. Encerramos definitivamente ciclo destrutivo que atravessou gerações sucessivas e que agora, finalmente, encontrava conclusão definitiva. As semanas subsequentes caracterizaram-se por experiências completamente distintas de tudo que havia vivenciado anteriormente. A repercussão pública do meu texto expandiu-se significativamente. Outras plataformas compartilharam ativamente aquele conteúdo. Convites para entrevistas começaram a acumular-se rapidamente, mas desta vez não procurei refúgio no isolamento, não hesitei diante da exposição. Aceitei aquelas oportunidades porque intuitivamente compreendia que cada manifestação pública minha potencialmente autorizava outra mulher a expressar-se igualmente. Comecei a participar ativamente de rodas de conversa terapêuticas em instituições educacionais públicas. Visitava regularmente centros de acolhimento especializado, dialogava abertamente com adolescentes em situação de vulnerabilidade social, compartilhava minha trajetória pessoal com sensibilidade necessária, evitando exposição desnecessária de detalhes excessivamente explícitos, mas sempre com a autenticidade que aquele público específico necessitava verdadeiramente ouvir. Realidade fundamental de que é absolutamente possível sobreviver resilientemente experiências traumáticas e mais significativamente, transformar aquele sofrimento em elemento construtivo transcendente. Determinada professora que integrava uma dessas instituições educacionais procurou-me pessoalmente após encerramento de palestra programada. Relatou que após meu compartilhamento público, 3 estudantes procuraram-na reservadamente. 3 jovens que permaneciam silenciadas durante anos consecutivos. 3 existências que potencialmente modificariam suas trajetórias porque alguém demonstrou autenticamente coragem suficiente para manifestar-se publicamente. Emocionei-me profundamente. Chorei silenciosamente,
reproduzindo o padrão frequentemente observado anteriormente, mas naquela ocasião específica representava a manifestação emocional completamente distinta. Exteriorizava propósito existencial recém-descoberto. Minha mãe progressivamente começou a receber convites para a participação conjunta. Ela, que durante período extenso permaneceu socialmente invisibilizada, transformou-se simbolicamente em referência emblemática de coragem extraordinária e proteção incondicional. Durante algumas manifestações públicas, ela segurava o microfone com mãos visivelmente trêmulas, mas voz caracteristicamente firme. Relatava detalhadamente suas ações passadas, obstáculos superados, intensidade da luta empreendida para preservar a integridade física e emocional da filha. E, invariavelmente, quando concluía suas declarações, recebia manifestações entusiasmadas de reconhecimento público, enquanto eu observava-a com exatamente a mesma expressão de amor incondicional que ela sempre direcionou especificamente para mim. Aquela modalidade específica de amor que transcende limitações humanas e verdadeiramente salva existências. Carla, minha meia-irmã biológica, manteve-se consistentemente presente em minha vida. Preservamos comunicação regular. Ela igualmente aprofundou estudos relacionados à violência interpessoal, traumas intergeracionais, justiça restaurativa aplicada. Rapidamente, estruturou pequeno grupo terapêutico especificamente destinado para jovens mulheres dentro da instituição universitária onde desenvolvia seus estudos acadêmicos. Convidou-me oficialmente para integrar aquela iniciativa e assim nasceu o projeto que desenvolveu-se aceleradamente, estabelecendo rede estruturada de suporte emocional que atualmente acolhe mensalmente dezenas de jovens em situação de vulnerabilidade social. A existência cotidiana, naturalmente, não transformou-se instantaneamente em narrativa fantasiosa idealizada. Persistem momentos específicos caracterizados por manifestações traumáticas residuais, onde memórias dolorosas emergem inesperadamente, onde reações corporais manifestam-se independentemente da compreensão racional previamente estabelecida. Persistem episódios de sono comprometido, reencontros imaginários com fantasmas do passado, cicatrizes emocionais que ocasionalmente ainda provocam desconforto significativo. Entretanto, atualmente compreendo plenamente realidade fundamental. Essas circunstâncias não determinam completamente minha identidade mais profunda. Transcendo significativamente minha experiência traumática. Represento mulher que conscientemente escolheu destino específico para aquele sofrimento inevitável. Publicamos conjuntamente obra literária significativa, compilação criteriosa contendo relatos autênticos de mulheres sobreviventes, artigos técnicos elaborados por especialistas reconhecidos e igualmente textos criados por adolescentes participantes dos grupos terapêuticos estabelecidos. Representou marco histórico significativo. Recebemos reconhecimento oficial de organizações sociais diversas, instituições universitárias. Aquela publicação transformou-se em referência bibliográfica fundamental em ambientes educacionais e centros especializados de atendimento psicossocial. Minha identificação pessoal, que durante período extenso permaneceu deliberadamente ocultada, agora estava oficialmente registrada na capa de produto literário com potencial curativo significativo. E essa constatação transcende absolutamente qualquer possibilidade de valoração monetária. Minha mãe declarou emocionadamente durante determinada ocasião, enquanto examinava cuidadosamente aquela publicação: você restaurou completamente significado existencial para absolutamente tudo que vivenciamos. Abracei-a intensamente, como se procurasse retribuir através daquele gesto aparentemente simples todo o suporte emocional que ela proporcionou-me consistentemente, mesmo quando encontrava-se completamente desprovida de recursos emocionais próprios. O aspecto possivelmente mais significativo durante todo esse processo foi reencontrar simbolicamente aquela versão infantil anteriormente experimentada, aquela criança de apenas 12 anos, silenciada traumaticamente, dominada pelo medo paralisante, responsabilizando-se injustamente por circunstâncias que jamais constituíram sua responsabilidade legítima. Atualmente consigo estabelecer contato metafórico com aquela versão anterior, direcionando-lhe afetividade genuína. Consigo comunicar,
Mesmo que exclusivamente através do pensamento simbólico, você sobreviveu resiliente. E transcendendo simplesmente sobrevivência básica, você desenvolveu-se plenamente e transformou aquela experiência dolorosa em caminho construtivo para outras existências. A última experiência onírica envolvendo representação da figura paterna caracterizou-se por imagem específica. Ele encontrava-se sentado em cadeira simples, contemplando o horizonte marítimo, completamente silencioso. Não estabeleci aproximação física, apenas observei-o distanciadamente. Despertei experimentando tranquilidade torácica significativa, desprovida de sentimentos negativos intensos, simplesmente confirmando certeza interior de que temporalidade havia finalmente realizado sua função natural e que, inexplicavelmente, tudo encontrava-se posicionado exatamente onde deveria estar situado. Atualmente sou frequentemente procurada por mulheres desejando compartilhar suas próprias narrativas traumáticas. Algumas enviam-me mensagens declarando: tive acesso ao seu texto e experimentei sensação intensa de que referia-se especificamente à minha experiência pessoal. Outras solicitam orientação específica para iniciar processos semelhantes. Algumas simplesmente necessitam ser verdadeiramente ouvidas sem julgamentos precipitados, e ofereço-lhes minha atenção integral, porque fundamentalmente compreendi que escutar atentamente constitui igualmente modalidade terapêutica significativa. Se atualmente questionarem-me acerca da minha verdadeira identidade, responderei assertivamente. Represento simultaneamente aquela criança que foi traumaticamente silenciada, aquela jovem que sobreviveu resiliente, aquela mulher que expressou-se através da escrita para preservar estabilidade emocional e aquela voz que atualmente auxilia ativamente outras vozes silenciadas a manifestarem-se autenticamente. Não represento perfeição idealizada, não constituo referência comportamental absoluta, mas represento autenticidade genuína e escolhi conscientemente não carregar mais injustificadamente vergonha alheia que jamais pertenceu-me legitimamente. Porque sobreviver basicamente não representa suficiência existencial, torna-se necessário florescer plenamente, mesmo em territórios aparentemente devastados irreversivelmente. E foi precisamente essa trajetória que percorri persistentemente. Olá, pequena versão anterior. Compreendo perfeitamente que possivelmente não acredite nesta comunicação neste momento específico, mas esta mensagem origina-se verdadeiramente do futuro. Provém especificamente de mulher que você eventualmente transformar-se-á, mulher que já derramou exatamente a mesma quantidade de lágrimas que você manifesta atualmente, que experimentou sensações intensas de contaminação moral, inadequação social, culpabilização injustificada, fragmentação existencial. Mulher que já contemplou possibilidade de desaparecimento definitivo, que acreditou que jamais seria verdadeiramente compreendida, que considerou seriamente que aquela dor insuportável jamais seria amenizada, mas efetivamente foi significativamente transformada. Estou presencialmente disponível para compartilhar informações que ninguém ofereceu-lhe durante aquele período especialmente traumático. Você jamais representou qualquer parcela de culpabilidade relacionada àquelas circunstâncias, absolutamente nenhuma responsabilidade, nem minimamente. Aquilo que perpetraram contra sua existência constituiu violência injustificável, covardia moral inaceitável, traição imperdoável. E definitivamente não existe absolutamente nenhuma possibilidade de segredo moralmente aceitável fundamentado primariamente no medo paralisante. Você representava exclusivamente criança vulnerável, simplesmente desejando afetividade genuína, proteção incondicional, contato físico apropriado. E, contrariamente às suas expectativas legítimas, ofereceram-lhe silenciamento traumático, induziram deliberadamente estado permanente de medo, responsabilizaram-na injustificadamente. Entretanto, atualmente estou presencialmente disponível. Compareço especificamente para resgatá-la definitivamente daquele espaço físico opressor. Recorda-se daquela noite específica quando sua mãe adentrou inesperadamente, manifestou-se emocionalmente e resgatou-a fisicamente? Aquela representou a primeira ocasião específica onde alguém escolheu conscientemente oferecer-lhe proteção autêntica. E ela jamais interrompeu aquele comportamento protetor. Mesmo quando encontrava-se completamente exausta fisicamente,
Mesmo quando confrontada com descrédito social generalizado, ela permaneceu consistentemente presente e você igualmente persistiu corajosamente, mesmo quando considerava erroneamente que não suportaria mais aquela realidade opressora. Você permaneceu resiliente durante noites intermináveis caracterizadas por insônia persistente, durante períodos diurnos onde manifestações corporais incontroláveis surgiam espontaneamente mediante simples exposição àquela específica designação parental, durante momentos especialmente críticos onde contemplava seriamente possibilidade de fuga definitiva, naqueles espaços escolares onde procurava refúgio desesperadamente para evitar comentários maldosos, naqueles registros escritos, cuidadosamente protegidos sob travesseiro, onde expressava autenticamente aquilo que não conseguia verbalizar abertamente. Você perseverou corajosamente, consequentemente, atualmente existo plenamente desenvolvida. Atualmente expresso-me verbalmente sem constrangimentos, utilizando minha identificação pessoal legítima, estabelecendo contato visual direto sem hesitações desnecessárias. Atualmente ofereço suporte emocional para jovens que experimentaram circunstâncias traumáticas semelhantes àquelas que enfrentamos anteriormente. Atualmente observo minha mãe com admiração profunda e reconheço conscientemente que ela preservou minha existência física repetidamente, frequentemente sem percepção clara dessa realidade. Atualmente, pessoas desconhecidas têm acesso às nossas produções textuais e encontram fortalecimento emocional através daquele conteúdo específico. Atualmente existe estrutura consolidada de suporte psicossocial funcionando eficientemente porque você decidiu corajosamente interromper aquele silenciamento traumático. E surpreendentemente, até mesmo sua irmã biologicamente relacionada, aquela que desconhecia completamente, procurou ativamente e você manifestou coragem suficiente para comunicar autenticamente aquela verdade dolorosa com sensibilidade apropriada, com respeito genuíno. E ela compreendeu-a completamente e ofereceu-lhe acolhimento afetivo sincero. Recorda-se daqueles momentos específicos onde considerava seriamente possibilidade de permanecer eternamente escondida? Entretanto, realidade atual apresenta-se completamente diferenciada. Atualmente, manifesta-se publicamente em ambientes formais, compartilha sua narrativa pessoal perante audiências que manifestam reconhecimento entusiasmado através de aplausos prolongados. Não motivados por comiseração superficial, mas por genuíno reconhecimento de sua coragem exemplar. Você transformou sua experiência dolorosa em ponte de conexão humana autêntica. E embora ocasionalmente seu corpo ainda manifeste vestígios de memórias traumáticas, você desenvolveu capacidade admirável de acolher essas manifestações com compaixão genuína, aprendeu técnicas eficientes de respiração consciente, desenvolveu mecanismos saudáveis de autocuidado, cultivou profundo autorrespeito. Você não necessita mais recorrer a comportamentos autodestrutivos para validar sua existência plena. Atualmente existe incompletude autêntica. Tenho plena consciência de que determinadas cicatrizes emocionais jamais desaparecerão completamente da sua experiência. Entretanto, hoje posso assegurar-lhe categoricamente, você não enfrenta mais essa jornada em solidão absoluta. Vim especialmente para resgatá-la definitivamente. Abandonaremos juntas aquele espaço opressor. Removeremos completamente aquela culpabilização injustificada das suas mãos inocentes. Cultivaremos manifestações de beleza autêntica precisamente nos espaços anteriormente caracterizados exclusivamente pela escuridão opressora. Você transcende significativamente qualquer experiência traumática imposta externamente. Você representa exatamente aquilo que escolheu conscientemente fazer com as circunstâncias que lhe foram impostas injustamente, e você escolheu persistentemente viver plenamente, expressar-se autenticamente através da escrita, transformar experiências potencialmente destrutivas em oportunidades de crescimento pessoal e coletivo. Expresso profunda gratidão pela sua persistência admirável, por jamais ter abandonado completamente a esperança de dias melhores. Amo-a incondicionalmente. E atualmente caminhamos juntas permanentemente, fundamentadas em princípios de autenticidade, coragem genuína, amor incondicional e absolutamente todas as experiências positivas que anteriormente foram-lhe injustamente negadas e que atualmente você legitimamente merece experimentar plenamente.
Assinado com afeto sincero. A mulher extraordinariamente resiliente que você transformou-se através da sua persistência admirável. Se esta narrativa pessoal sensibilizou-lhe de alguma maneira significativa, se você identificou elementos familiares em alguém próximo ao seu convívio social, ou se, coincidentemente, reconheceu aspectos da sua própria experiência pessoal refletidos neste relato, por favor, considere compartilhar esta mensagem de esperança e superação. Demonstre seu apoio clicando no botão de gostei caso esta narrativa tenha proporcionado significado autêntico para sua experiência. Compartilhe através dos comentários suas percepções pessoais, reflexões particulares, ou simplesmente descreva quais emoções específicas esta história despertou no seu universo interior. Porque sua manifestação verbal autêntica potencialmente representará exatamente aquele fio condutor de coragem que determinada pessoa necessita desesperadamente para abandonar definitivamente o silenciamento traumático que a aprisiona injustamente. E caso deseje acompanhar regularmente outras narrativas semelhantes a esta, fundamentadas em princípios de autenticidade, profundidade emocional e propósito transformador, convido-lhe respeitosamente a inscrever-se oficialmente neste canal digital. Ainda existem inúmeras histórias significativas aguardando oportunidade adequada para serem compartilhadas respeitosamente, e você representa participante fundamental neste processo coletivo de cura através da palavra autenticamente compartilhada. Expresso sincera gratidão pela sua atenção dedicada até este momento conclusivo. Realmente aprecio sua disposição para acompanhar esta narrativa com sensibilidade e respeito.